Oi, oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que vocês estejam na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês. A paz de Cristo. Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Vamos aqui, gente, para mais um vídeo da Palavra de Deus, né? Nós terminamos Ezequiel. É Ezequiel. Que foi 48 capítulos. Ezequiel foi bem grande. Agora nós vamos iniciar aqui em Daniel, livro de Daniel. O livro de Daniel já é bem mais pequeno. Ele só tem 12 capítulos. E antes de eu começar a leitura da Bíblia, eu fui fazer uma pesquisa sobre o foco principal do livro de Daniel. O que ele nos passa. E o tema central do livro de Daniel que eu encontrei, o tema central é a soberania de Deus. O livro de Daniel vai nos mostrar a soberania de Deus sobre todos os reinos e poderes terrenos. Deus está no controle da história e seus planos prevalecerão, independentemente das circunstâncias, né? Que às vezes a gente acha que Deus não está vendo nada, que Deus está fora da história. Muitas pessoas falam, né? Que Deus esqueceu da humanidade, que Deus não está mais nem aí pro povo. E não é. Independentemente do que vier acontecer, os planos de Deus ele vai prevalecer. E aqui tem outros temas importantes, que ele nos fala sobre fidelidade. Porque mesmo em meio às adversidades, Daniel e seus amigos demonstram fé inabalável em Deus, mesmo diante das perseguições e ameaças de morte, né? E também fala sobre a esperança no futuro. O livro aponta para o triunfo final do reino de Deus e o estabelecimento de um reino de justiça e paz, que é o que reserva a todos os que for fiel a Deus, que o seguiram, né? Fala também sobre humildade e reconhecimento da grandeza de Deus, né? Como aqui nos mostra sobre Nabucodonosor e outros reis reconhecem a autoridade divina após experiências importantes, né? Sobre, o livro de Daniel fala sobre os sonhos que o rei teve e Daniel interpretou para ele, através de Deus. Também fala sobre a importância da oração, que Daniel busca a Deus em oração em momentos cruciais, recebendo respostas e revelações. E em resumo total, né, do livro de Daniel, ele nos convida a confiar na soberania de Deus, manter a fé em meio às dificuldades e ter esperança no futuro que ele reserva para seus seguidores. Então, em meio a todas as diversidades, em meio a todas as controvérsias da vida, nós temos que estar confiante em Deus, que ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Então, gente, esse foi assim um breve resumo que eu pesquisei e encontrei sobre o livro de Daniel. Tem muito mais coisa, né? Se você for pesquisar, vou falar de mínima coisa. Daí eu copiei esse aqui, só esse pouquinho aqui, porque era muito grande, senão ia ficar muito extenso. Mas então, gente, vamos embora para a palavra de Deus. Vocês não reparam na minha cara inchada, não, meus olhos. Hoje eu acordei meio emotiva, mas bora pro principal, que é a leitura da Bíblia. Vamos ver se eu vou conseguir ler aqui. Eu preciso comprar uma Bíblia nova para mim. E na igreja onde eu frequento, né, a Congregação Cristã do Brasil, eles têm as Bíblias lá no... Eles preço de custo, né? E tem uma Bíblia grande lá que eu quero comprar. Mas aí tem que ter dinheiro. Primeiro livro de Daniel, primeiro de Daniel. O texto da palavra fala a educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. Aí tomara que fique aqui na paz, gente. Lá no fundo, lá eu ia fazer lá no meu quarto, não deu, porque tem som alto. Agora eu tô aqui na cozinha, vamos ver. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a
Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciências e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. E assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltazazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus... Deixa eu ver, pessoal. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos, que são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer, e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te acha com os teus servos. E ele conveio nisto, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. Dessa sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, e lhes davam legumes. Ora, a estes 4 mancebos, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as terras, as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que os reis lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. 2 de Daniel. O decreto, o sonho do rei, é interpretado por Daniel. 2. E no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siriaco: ó rei, vive eternamente. Disse o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi-me tem escapado. Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarastes os sonhos e a sua interpretação, recebereis de mim dons e dádivas e grande honra. Portanto, declarai meu sonho e a sua interpretação. Responderam 2ª vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse:
Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se não fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei meu sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei, e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e a seus companheiros, para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, prefeito do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azaria, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus dos céus. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciências aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Então entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia, introduz-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: pode tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as tuas visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, lhe fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em partes de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e as esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro,
o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Esse é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó reis, és rei dos reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves dos céus, ele os entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em partes de ferro, em partes de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos este reino, e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei que há de ser depois disto. E certo é, o sonho é fiel na sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizessem ofertas de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudesse revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes dons, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesague e Abidnego. Mas Daniel estava às portas do rei. 3. Gente, dá uma desculpa aí, né? O barulho aqui em torno da leitura da Bíblia, porque meu marido chegou aqui com meu filho para mexer nas coisas e fez um pouco de barulho, tá? Então vocês perdoam. 3. A estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem de Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da zambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda a sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da zambuca, do saltério,
e de toda a sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, ele disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e toda a sorte de música, para vós prostardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vós poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes, que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego, para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas capas, seus calções e seus chapéus, e seus vestidos, e foram lançados dentro do forno do fogo ardente. E, porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos e os presidentes e os capitães dos reis, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder sobre algum dos seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinham passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego nas províncias de Babilônia. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus misericordioso, potente,
né? Que aqueles que o servem não negam seu nome, pode jogar dentro das labaredas do fogo, porque Deus está conosco, né? Então, esse é o nosso Deus, o Deus que nós temos que confiar. E o nosso Deus Todo-Poderoso, ele é escrito com D maiúsculo. Quando você for falar, referir sobre Deus dos céus, né, é D maiúsculo. Os outros deuses que o homem criou com as suas mãos, que é feito de barro, de argila, né, de todo material aí, são deuses, você escreve com D minúsculo. Porque o único Deus maiúsculo é o nosso Deus. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então, gente, quando vocês for escrever, não escreva Deus. Tem muita gente que eu já vi que escreve Deus com D minúsculo. Não. O Deus que nós servimos, que criou os céus e a terra, é D maiúsculo, né? Só ele se escreve D maiúsculo. Os outros não, é D minúsculo. Deuses é de barro, argila. 4. O edito do rei, o seu sonho numa árvore grande, a sua loucura. 4. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois se fez um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. Eu os contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho, que tive a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça, na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo delas. Os animais do campo achavam sombra, e as aves dos céus faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugente seus animais debaixo dela, e as aves dos seus ramos, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais o coração de homem, e seja-lhe dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigiadores, essa ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até os mais baixos dos homens constitui sobre eles. Isto em sonho eu, rei Nabucodonosor, vi tu, pois, Beltesazar. Disse a interpretação, todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia um mantimento.
debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves dos céus. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu, e que dizia: cortai a árvore e destruí-a, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhada do orvalho do céu, e as suas porções seja com os animais do campo, até que passem sobre eles 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e desfaze os teus pecados pela justiça, e as tuas iniquidades usando de misericórdia com os pobres, se prolongar a tua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia, que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dar a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o pelo, como os das penas de águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem possa estorvar a sua mão. Ele digo: que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade de meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. 5. O rei Belzazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belzazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram, e seus joelhos bateram um no outro. E ordenou ao rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou ao rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler
essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete, e falou à rainha, e disse: Ó rei, vive para sempre. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao teu pescoço, e no reino será o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus dons fiquem contigo, e dá aos teus presentes a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura que lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que ele deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria que dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real, e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao do animais. E a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado, e o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constituir sobre eles. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho por eles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata e de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, ele não glorificaste. Então, dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveste essa escritura. Essa, pois, é a escritura que escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus, e o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fostes na balança, e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura, e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem a respeito dele, que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos.
Gente, eu vou parar aqui, no finalzinho do 5º, né? E a gente viu tudo o que aconteceu com Nabucodonosor, né? Rei, que ele fez a estátua de ouro e queria que eles o adorassem. E Daniel e seus companheiros não o adoraram. E foi o que aconteceu depois com o rei. Ele criou no Deus Altíssimo, mas mesmo assim ainda ele tinha um coração duro, obstinado, na maldade, né? Em fazer o mal. Tanto que ele foi colocado para comer grama junto com os bois. Ele foi colocado e ele ficou lá 7 tempos. Até que passasse 7 tempos, aí Deus restituiu ele novamente rei, né? E o que aconteceu depois? Daí veio o filho dele para reinar no lugar do pai. E o que ele fez? Mandou catar todos os tesouros que o pai dele tinha entrado lá de Jerusalém. Pegou todos os potes de ouro, as coisas, e trouxe para Babilônia. E aí o filho dele foi e mandou pegar lá os vasos da casa de Deus, de ouro, de coisa, para beber vinho. Ele, a mulher e tudo. E foi o que aconteceu com ele, né? Aí apareceu uma mão misteriosa e escreveu lá. E ele morreu na mesma noite. E Daniel foi colocado como terceiro dominador sobre a Babilônia. Então, gente, é como eu falo, leiam a Bíblia. Às vezes a gente, né, passa por muitas coisas, muitos sofrimentos, que a gente fica indagando Deus o porquê. Porque acredito que ainda a gente tem, querendo ou não, a gente, ser humano, que é feito de carne, pó, a gente ainda tem um coração, às vezes, altivo, temos arrogância ainda da gente, e às vezes a gente sofre, por que será, hein? Você vê aqui que Deus falou lá pro filho lá, de Nabucodonosor? Ele morreu por quê? Porque ele foi altivo, não adorou a Deus. E ainda ele fez chacota, né? Com as coisas santas e sagradas. Então, muitas das vezes, a gente também, né? A gente é orgulhoso, e às vezes a gente passa por certas situações. Eu acredito que seja por causa do nosso orgulho, da nossa incredulidade. E por muitas das vezes a gente, às vezes, achar que Deus não faz mais nada pelo nós e que Deus esqueceu da humanidade. E não é assim, a Bíblia mesmo fala que não, né? E que vai acontecer o que tiver que acontecer, porque Deus é Deus. Então, gente, essa foi a leitura dos capítulos da Palavra de Deus hoje, né? Como eu falo sempre, leiam a Bíblia, peça para Deus a sabedoria dos céus, que Ele abre nosso entendimento, né? E tenham caráter para com Deus e temor a Ele, tá? Um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Papai do Céu assim permitir. Tchau, pessoal.